Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 1º de fevereiro de 2023. Eu sou Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Hoje é dia de acender. É um farol aquilo? É um laser? É um raio? É uma inovação tecnológica? Ligar a luz roxa para todo o universo, porque hoje é dia Light the beam! Falar do Sacramento Kings no raio-x da NBA. Eu sou o Guilherme Tadeu, ao meu lado Lucas Nepomuceno. Estamos aqui discutindo, antes de começar o episódio, como aquela série lá que é dos criadores de Dark deu ruim, né? E no final das contas a gente terminou essa discussão falando da abertura de 4x4. E a hora que o Lucas ia procurar a abertura para a gente assistir, eu falei, cara, acho que é melhor a gente começar. E comecei, né? Então talvez o Lucas esteja muito angustiado que ele encontrou a abertura de 4x4. Não procurei, não sou nem louco, né? Senão imediatamente começaria aqui a falar de 4x4. Fica a dúvida aí, vocês que entendem de abertura de novela, aquela música é dessa novela? Eu sei que teve uma novela com essa música. Manda aí pra gente, por favor. Tudo bem, Lucas? Animado pra falar de Sacramento Kings? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Gostei muito da sua abertura, Guilherme. Estávamos falando aqui de aberturas, né? A abertura do vídeo show, por exemplo, é uma música do Michael Jackson, né? Pouca gente fala sobre isso aí. Antes acabava com o Miguel Falabella fazendo um sinal meio de yoga, lembra? Yoga. Gibas, depois que o Michael Jackson morreu, que aí todas as músicas vieram à tona, e tocou essa época, disseram, essa música é do vídeo show, não é da Michael Jackson, né? Então, teve isso, né? A abertura é Plágio. algo... A abertura é algo fundamental para qualquer tipo de empreendimento aí, que seja audiovisual ou áudio ou visual também. E a gente aqui no Café Belgrado quer sempre fazer uma abertura especial, né, Guilherme? Então, gostei muito dessa sua abertura, falando de aberturas. Não sei qual é o grande nome da abertura hoje, né? Eu sei que teve a do... Que abertura é essa? Já não é mais essa abertura da Malhação, né? Essa aí é da época que as pessoas assistiam Malhação. Não sei se voltou depois de um tempo, né? Eles tentaram mudar, botaram do Charlie Brown também, né? Se eu não me engano. Porra, errou. Crasso, né? Abertura do Game of Thrones por muito tempo, né? Foi a melhor, e aquele melhor que não acreditou em time que tá ganhando não se mexe, né? Pelo contrário, continuaram mexendo, deixaram a musiquinha, né? Que é espetacular, mas ficaram mostrando coisas novas, né? A abertura de House of Dragon me pega um pouco, viu, Guilherme? Eu gosto, mas assim, eu não sei se eu gosto tanto ou se eu gosto por causa da do Game of Thrones. Né? Faz sentido, conceito, né? Da série dos Anéis é legal também. E, enfim. Mas quando eu era jovem, Lucas, a abertura pra mim era espacate, né? Faz uma abertura aí, né? Você fazia? Não é a menor chance. Nunca, cara, nem na minha super infância, que eu era super flexível, eu era capaz de mandar um espacatezinho, né? E aí, na medida que eu fui crescendo e ficando trogloditado. Obrigado aqui, Guilherme, com tipo de convivência que você teve, né? Faz uma abertura aí pra você fazer um espacate. Então o meu colégio era campeão estadual de GRD. Espacate? Caraca! Ginástica rítmica desportiva, né? Então era, fitas então, e bolas. Se você não mandasse um espacate assim no que é isso, cara? Você sofreu bullying. É isso. Eu não tava eu não era o capitão do time do GRD, né? Isso aí me pegava ali no meu colégio. E foi nesse mesmo colégio que eu perdi para uma criança oriental de xadrez que tinha 7 anos, eu tinha 14, né? Foi nesse mesmo colégio que eu passei isso aí. Pô, mas também se uma criança oriental não ganha de você no xadrez, ele sofre o bullying interno também, né? Tem isso também, é verdade. Estereótipos, né, Guilherme? Estereótipos. Inclusive, eu tenho outra história muito boa que é dessa família, vou prometer ser bem rápido. Cara, o meu desencontro com a matemática é muito antigo, né? Primeira Olimpíadas de Matemática, eu tava começando a ir pro colégio sozinho, né? De ônibus já. Era meio longe de casa, tinha que pegar 2 ônibus. Tipo, 12 para 13 anos. E, cara, o ônibus que eu pegava para ir pro meu colégio, para ir pra Olimpíada de Matemática, era 0,21. Eu, ao pegar sozinho o ônibus, né? Experimentando, né? Essa novidade, peguei o 201 e fui parar em outra cidade, cara. Caraca. Primeira Olimpíada, você vê que a organização dos números, velho, eu cheguei numa cidade vizinha, eu falei, cara, não vai pedir pro cobrador, né?
não vai pra Avenida Mauá, mas Avenida Brasil, na verdade. Ele falou assim, não, a hora que vira pro lado errado, eu noto, né? Não, nós estamos indo pra Iguatemi, que é outra cidade. Eu falei, o que eu faço agora? Perguntei pra ele, ele falou assim, cara, Guilherme, espera. É por isso que nas Olimpíadas eles botam aquele. Você precisa de chegar num certo ranking, né, para poder participar da Olimpíada, né? Se você vai para uma corrida de 100 metros Índice rasos, olímpico, né? Índice olímpico. você não pode chegar nos 100 metros rasos fazendo 20 segundos, né? Você tem que meter abaixo de 11, alguma coisa assim, né? Nem para exemplo de superação. Não. Então, tem que ter também na Olimpíada escolar esse índice, né? Para você conseguir pegar o número certo do ônibus, é o mínimo. Assim. Aí o que aconteceu? Eu tive que ir até o ponto final, voltei para o terminal, né? Peguei aí sim o número. Cheguei, evidentemente, já tinha. Cheguei em casa. Não, voltei, foi pro colégio, cheguei na Olimpíada de Matemática. Mas foi barrado pelo porteiro? Não, entrei, mas tipo, não podia entrar na competição, né? Então eu não tenho nem índice, né? Então teve isso também. Desculpa, uma sequência aí de fracassos escolares peculiares. Guilherme, por que a gente falou de estereótipo aqui? Só para dizer errado? É errado, viu, gente? Estereótipo é muito errado. Mas também para falar, cara, Sacramento Kings, raio-x do Sacramento Kings, desde que a gente conversa sobre NBA, assim, com a população, né, Guilherme, via Café Belgrado, a gente sempre fala de uma equipe que não está indo para playoff já há muito tempo, né? A gente começou em 2017 o Café Belgrado, o Kings já estava mais de 20 anos sem curtir um playoffzinho. Né? Não, desculpa, mais de 10, né? É isso, mais de 10 anos, né? 2006, o último playoff do Kings, então 2017, quando a gente começou, já estava mais de 10 anos. Nesse período todo do Café Belgrado, já faz tempo que a gente tem podcast, né, Guilherme? O Kings continuou sem ir para playoff, bateu recordes, né? Quebrou recordes aí da NBA de tempo sem playoff, né? Quebrando paradigmas. E agora obriga o Belgradão a fazer um episódio de raio-x. Estamos fazendo apenas com equipes que de alguma maneira nos encantam, né? Então, falar de Sacramento Kings dessa maneira, né? Nesse tom, já quebra um pouco esse estereótipo, né, Guilherme? De um time que não encanta, que não dá certo, de um time que só faz doideira, né? Então, o Kings vem de uma temporada onde não encantou e não deu certo, que só fez doideira. Foram 30 vitórias na temporada passada. Guatemi, né? No ônibus errado. Isso. 25º ataque ano passado, 27ª defesa. Cara, o Kings não vai para playoff desde 2006, como eu disse aqui. Já 11 técnicos desde então passaram por lá. Todos falharam. Muita coisa isso aí, viu, Guilherme? Aqui na KTO, quando a gente fez o preview, né? Então, se você quer meter uma bet, vai na KTO, que é o melhor lugar. Não lembro se recomendamos aqui o over ou o under. Acho que ninguém tem estômago para recomendar o over do Kings há muito tempo. Mas a expectativa lá na KTO era de 34 vitórias e meia. Assim, era uma expectativa de uma equipe que ia lutar por play-in, né? Então não era uma expectativa tão alta assim para esse Kings. Então agora, hoje, dia 1º de fevereiro, eles têm uma boa chance de conquistar a 29ª vitória da temporada, porque vão enfrentar o Detroit Pistons, né? Então vão acender mais uma vez a luz roxa no céu. Falamos sobre essa luz roxa ontem no podcast aqui, se você não ouviu, escuta lá. Para entender, né, da onde vem, para onde, especialmente tentar especular para onde vai, né? Até o dono do Kings especula para onde vai essa luz roxa, mais até do que da onde vem. Mas, Guilherme, é um time que tem acendido a luz aí com uma certa constância. Estava preparado para tanta luzinha em Sacramento? É um time iluminado, né, Lucas? E um time Boa. que caminha aí, encontrando a luz, na verdade, projetando a luz no fim do túnel, né? Vamos ver se a gente está alinhado, Guilherme. Qual o primeiro motivo que te vem à cabeça? O Kings, até ano passado, não vencia, agora vence. Qual o primeiro motivo que todo brasileiro tem que pensar? Na minha opinião, é o arranjo entre as duas estrelas, Fox e Sabonis. Todo brasileiro tem que pensar, Guilherme. Ah, ok. Não, me parece evidente que é a chegada de Leandro Matheus Barbosa, né? Acho que esse ponto... Não, é que eu achei que esse ponto era ponto que a gente não precisava falar tão mais. Óbvio, né? Vê o Golden State, né? Campeão, e agora tá, sei lá, várias posições atrás do Kings, né? Que se quer para playoff, né? Então, Leandrinho tava nesses lados inversos aí, sempre no lado certo da história, né?
E o Leandrinho veio junto, a gente vai já falar sobre o que o Guilherme está ansioso para falar, que são as 2 estrelas, mas aqui no Raio X a gente tem que sempre trazer da onde vem um técnico, né? Como é que tá ali esse técnico? E o técnico que veio junto com, que trouxe, na verdade, o Leandrinho para o seu coaching staff foi Mike Brown, ele que começou na NBA, Guilherme, em 92, faz tempo, hein? Como Que video isso. coordinator, né? A mesma posição, mesma Videocassete. função. Isso. Em 92, você ser coordenador de vídeo exigia ali você ter um domínio do botão REC, Guilherme, que a juventude não faz a menor ideia, né? O que a pessoa tinha que manjar de REC, de pause, Na verdade, de 2 vídeos, né? FF. 2 videocassetes, né? Você tinha que ter 2 videocassetes conectados preferencialmente com uma ilhinha de edição. Cara, já editei numa ilha de edição dessas analógicas. Caraca, aí. velho. Porra, tô Você velho. podia Cara, tô ser muito técnico velho. da NBA, Guilherme. E além disso, né? Imagino que tem que ter um passado na fita de. Como é o nome daquela fita, Guilherme, de música? Eu ia dizer fita Cassete? cassete. Fita Não, cassete. cassete não é de vídeo? É uma cassete, tem de música de cassete também. Ah, também era cassete aquela vídeo, né? Cassete também. É. Boa. Então imagino que tem que ter um background ali, né? De fazer seus mixtapezinhos, né? Gravar umas canções. Então Imagino. imagino que o Mike Eles Brown tenha usavam muito ouvido. vinil, né? Pra fazer É, esses sets assim, né? isso. Imagino que o Mike Brown tenha ouvido muita música boa, viu, Guilherme? Ali nos anos 80, anos Cara, 90. ele tem jeitão de ter bom gosto. Eu olho pra ele e eu vejo alguém com bom gosto. Então ele começou como video coordinator lá no Denver, depois foi scout, e aí foi contratado quando estava para ir para o Washington Wizards, Guilherme, por um cara que já é habitué aqui no Raio X, viu? O Bernie Bickerstaff, o pai do JB Bickerstaff, né? Ele contratou, viu o Mike Brown, né? Gostou do currículo e levou para lá. Foi scout, foi um assistente ainda sem ir para a quadra, e depois finalmente chegou no San Antonio Spurs do Pop. A partir daí deslanchou, né? Foi campeão em 2003 pelo San Antonio. Todo ano que ele teve lá, o time do Spurs ganhou pelo menos 58 partidas na temporada. Não vou dizer que foi por causa do Mike Brown, né? Mas, enfim, ele estava lá. Ele foi para o Pacers do Rick Carlisle. Sabe onde é que ele teve um papel fundamental, Guilherme? Vamos ver se você Onde, já Lucas? assistiu. Lembra aí, o Pacers do Carlisle. Qual a maior história do Pacers do Carlisle? Vai ficar para sempre na história da NBA. The Palace of Auburn Hills? Isso, The Malice at the Palace, né? Ele teve um papel fundamental. Ele foi o primeiro assistente que chega no Ron Artest ali, depois que o Artest invade a arquibancada. Ele é o primeiro que chega puxando para evitar o pior, né? Para evitar mortes, né? Caramba. Então ele teve um papel fundamental ali. E de lá ele sai para finalmente ser técnico do LeBron James, ser técnico da NBA pela primeira vez. Levou o LeBron para a primeira vez para o playoff, hein? No terceiro ano do LeBron James, nunca tinha ido para playoff. Foi o primeiro ano do Mike Brown, né? E foi com 50 vitórias logo. Foi a primeira vez que um técnico do Cavs assume o time, já entrega 50 vitórias. E lá ele só teve temporada espetacular, né? Teve final de NBA, teve 2 temporadas de mais de 60 vitórias, né? Teve prêmio de técnico do ano. De lá saiu para ser o substituto do Phil Jackson no Lakers, do Kobe. Então, assim, não era um trampo fácil. Não deixou saudades em LA, né? Teve até uma temporada bem boa no ano de lockout, com 41 vitórias. Eram só 66 jogos naquele ano, né? Mas aí foi tão mal lá no Lakers que só teve mais uma chance, que foi de novo num Cavs, agora um Cavs sem LeBron, antes do LeBron voltar. E de lá para cá, Guilherme, só mesmo assistente do meu Golden por muitos anos, né? E chegou a ser técnico interino do Golden State, né? Em alguns momentos. Mas assim, Gibas, ele tem, olha só, hein? Entre os técnicos com pelo menos 2 temporadas inteiras, né, na NBA, ele tem simplesmente o 11º percentual de vitórias, né? Então ele tem um caso aí para dizer, cara, eu sou quase um técnico top 10 na história, porque o que ele entrega de vitória, especialmente em primeiro ano, viu? Primeiro ano bem bom com o Cavs, um primeiro ano bem interessante com o Lakers, e agora um primeiro ano é um cara que meio que obrigou as pessoas a mudarem tudo que pensam sobre ele, né? Porque ele foi visto aí como um técnico no Cavs. Era só porque tinha o LeBron. No Lakers como um técnico que estragou o time que tinha chance de ser campeão, né? Vamos dizer assim. E na volta do Cavs, pouca coisa, né?
entregou ali com aquele time que tinha o Kyrie Irving, mas tinha pouquíssima coisa além disso. Depois assistente, né? E foi visto, é o assistente de defesa do Golden State, né? Um cara que manja muito de defesa e tal. Guilherme, no Sacramento Kings ele tem simplesmente o segundo melhor offensive rating da liga, time que mais faz ponto. O que aconteceu com o Mike Brown? Você pensa diferente sobre o Mike Brown hoje ou é tudo Leandrinho mesmo? Primeiro, né? Acho que o Mike Brown tem uma carreira muito vitoriosa. Tem temporada de 66 vitórias. Ok, tinha o LeBron, mas outros técnicos tiveram o LeBron ao longo do caminho aí e não fizeram, entregaram esse nível de vitória. 66 é muita vitória, cara. Teve temporada de 61. Ao longo da carreira dele, ele teve um ano só. Sim, teve um ano que ele foi demitido do Lakers com 5 jogos. Mas aí é foda, 5 jogos não conta. Tava 1-4. Então, ele teve ao todo uma temporada só com mais derrotas do que vitórias. Foi aquele ano do Cleveland que o Lucas mencionou. De resto, sempre foi um técnico vitorioso. Evidente que todo mundo que comanda o LeBron carrega isso, né? É o cara que deixa o jogo nas mãos do LeBron e os louros ficam pro LeBron, né? Então, ele não foi o primeiro a ser lido assim. O Ty Lue é outro cara que foi campeão com o LeBron e precisou ter boas campanhas, e campanhas bem piores do que aquela, né? Que não chegaram nem perto de ser campeões. Desculpa te interromper, mas a gente sempre, até a gente fala assim, né, cara, o LeBron levou um time que tinha o Anderson Varejão como segundo melhor jogador pra final, né? O Mike Brown era o técnico, ele levou um time que só tinha um LeBron, digamos assim, pra final, né? Tem que dar essa moral também. E um time que outros técnicos tentaram levar antes, né? A final, e o time não andou. Por exemplo, o Ty Lue é outro que se fala muito disso e foi campeão, né? David Blatt foi o técnico que teve bons momentos, mas que também ficou marcado por alguém que não conseguiu ser campeão com o LeBron, né? Então é difícil. É claro que quando você tá na NBA e comanda esse nível de jogador, esse tipo de coisa acontece. Agora, essa passagem pelo Golden State, Lucas, e assim, é o maior projeto da NBA dessa década, e ele ficou lá 6 anos seguidos, né? E é não é simplesmente o melhor ataque da NBA em conceito, em organização, em sistema, em desenvolvimento, em revolução. É talvez o melhor da história da NBA. E, cara, ele tava lá, não é aprendendo, ele tava lá participando disso tudo. Então, é evidente que o Mike Brown que chega no meu Golden, no nosso Golden, ele é muito diferente daquele que sai, e era de se esperar, sim, alguma coisa bem nova nesse caminho, ainda que ele era o técnico de defesa, mas ele era responsável, era um dos responsáveis, né, para organizar a defesa, que sempre foi muito elogiado, mas para além disso, ele era um assistente técnico, que era ajudava. Assistente número 1, né? Ele era o cara que quando o Steve Kerr não estava disponível, era ele. Na série passada, inclusive, no playoff passado, ele comandou, não foi? Contra o Isso. Timberwolves? Ou Grizzlies? O Grizzlies, né? Grizzlies. Porque o Minnesota caiu pro Grizzlies, né? É isso. Então, assim, é um técnico respeitado na NBA, assistente de um time de ponta, que chega, é verdade, sob muita desconfiança, e eu certamente quando anunciou o Mike Brown não fiquei empolgado, porque existiam outros tantos nomes muito grandes na NBA disponíveis, né? Sempre gostei muito, por exemplo, do Kenny Atkinson, que é um cara que também está assistente agora. A gente achava que, por exemplo, o Quinn Snyder é um cara que acabou de sair do Jazz, é uma oportunidade gigante, ainda ninguém pegou, né? O próximo time que pegar pode se dar muito bem, um cara que sabe montar sistemas, entre outros, né? Não vou ficar aqui listando, mas tem um caminhão de bons nomes de técnicos por aí, e me parecia, quando o Sacramento anuncia, acho que falei isso aqui, inclusive, um passo conservador, assim, né? Um técnico old school, um técnico que tem lá a sua rodagem, mas que já há algum tempo estava meio de fora do circuito, né? É diferente, por exemplo, do que fez o Celtics, que quando o Brad Stevens define que vai se tornar não mais técnico, mas dirigente, né? Esse desenho que o Celtics apresenta, vai buscar o Udoka, com uma experiência nova, depois sai o Udoka, vai buscar o Mazzulla. Então, assim, vários times que foram bem-sucedidos foram nessa linha, né? Nick Nurse, entre outros, né? Não vou ficar listando, mas parece um perfil que mais ajustado ao que a NBA tem feito. E aí pareceu o Sacramento ir num caminho ruim, assim, um caminho meio conservador, um caminho que não se desenhava muito promissor. Ele monta uma comissão técnica
com a galera toda do Golden, né? A galera de segundo escalão do meu Golden, não consegue trazer os principais, assim, mas traz a turma que tava lá com ele também. Entre eles vem o Leandrinho. Cara, a partir do momento que ele chega, é um time que tem uma só missão, chegar a playoff. E aí eu te pergunto, né, Lucas? É uma missão que ela te convida à pressão, porque se você olhar o desenho da Conferência Oeste, não é obrigação do Kings, em tese, chegar ao playoff. Tem muito time com uma timeline tão interessante quanto e tão competitivo quanto. Só que o atual cenário não permite que você baixe a guarda. Você tem que conseguir a vaga no playoff. E aí, uma campanha como essa, que hoje está em terceiro do Oeste, considera uma façanha, acaba se desenhando como isso, cumpriu a sua obrigação. Acho que é um pouco mais que isso, Lucas, mas o cenário pressionou, né? Então, hoje o Sacramento Kings que a gente vai analisar aqui é um time que está entregando dentro do que é pressionado para entregar. É isso, viu, Guilherme? E assim, como você falou, né? Não é um time óbvio para estar fazendo campanha que vai ganhar mando de quadra, por exemplo. Só uma curiosidade do Mike Brown que eu esqueci de dizer aqui, né? A segunda vez que ele substitui o Luke Walton, viu? Porque ele foi o técnico, o assistente técnico que o Golden State levou quando o Luke Walton foi para o saiu exatamente de lá para o Sacramento Kings. O Kings já tentou fazer esse movimento, vamos trazer o cara do Golden State, né? Ele tinha acabado de comandar o time por boa parte daquela temporada de 73 vitórias, porque o Steve Kerr estava fora, em licença, e o Luke Walton assumiu ali o time, né? Na beira da quadra por muitos e muitos jogos, e o Kings falou, pô, vou levar o cara, né? E ele passou pelo Lakers ainda, né? O Luke Walton antes de ir pro Kings. Mas enfim, o Mike Brown foi para lá, depois que o Luke Walton ficou aberta a vaga do Luke Walton. E agora o Luke Walton foi técnico até no passado, né? Ele saiu no meio da temporada, mas começou a temporada como técnico. O Mike Brown vem mais uma vez aí. Então, se quiser saber o que o Mike Brown vai fazer depois disso, é bom ficar de olho o que o Luke Walton tá fazendo, né? Provavelmente o Mike Brown tem um interesse aí específico nos trampos do Luke Wall. Ou então é aquele que... Sabe aqueles artistas, Guilherme, que tem em festival? Porra, é difícil entrar num show depois de tal cara, né? Mas aí alguém vai mal, pô, depois desse show aí eu vou tranquilo, né? Tem muito isso também em karaokê. Karaokê, se alguém canta muito bem, Guilherme, você não quer ir logo na sequência, a não ser que seja um artista premiado como você, né? Um vocalista premiado. Mas não é todo mundo que tem a moral de entrar depois de uma bela apresentação de karaokê, Lucas, né? o segredo é você entender qual é o punchline da sua voz, né? No karaokê. Se é o drive... Exemplo, exato. O drive é mais para profissionais, né? O meu é o grave, né? Então, às vezes também no videokê você deixa um pouco a desejar, porque a pessoa que você não tem a capacidade de alternar ali o equalizador, né? Aumentar um pouquinho o grave. Sim. Por exemplo, o meu agudo tem que estar lá no topo, né? Inclusive, quando a gente tiver a tecnologia de ter uma mesa de som, que está distante ainda, né? Infelizmente. Sim. Apoia o Café Belgrado, queremos uma mesa de som. Vocês vão ver como é que minha voz fica mais bonita. A gente ia precisar de 2 mesas de som, Guilherme? 2 mesas de som. Caraca, é impossível então pra gente. Impossível. Você vai precisar de 1000 apoios, né? Tá longe ainda. Apoia aí, hein? cafébelgrado.com.br. Então você tem que pegar uma música que tenha já o punchline, né? Por exemplo, vozes graves. Música que casa bem pra você, Guilherme. Música que você tem coragem de ir no videokê, assim, no karaokê a qualquer momento. Cara, eu gosto muito Azul da Cor do Mar? Não. É muito alto, né? Assim, é muito grave, na verdade, muito baixo. Mas o problema é o seguinte, né? Qualquer pessoa cantando Tim Maia vai estar mal. Não dá. Não que assim, então beleza, então aí você canta um Belchior. Não, é difícil também, não tô dizendo isso. Mas é que é muito específico, né? E a pessoa espera um vozeirão e não vem, entendeu? Sei. Então você só, por exemplo, eu gostava muito de colocar a terceira lâmina do Zé Ramalho. Esse era um clássico de videokê. Cara, minha juventude, meus 15 anos, estava no auge do videokê, né? Então tem muitas experiências de videokê. Coragem de meter um Charlie Brown? Não, nunca tive. Assim, inclusive é um conceito de videokê, né? Não coloque músicas pop do momento e tal, né? Meio patético. Mas Charlie Brown não tá mais pop do momento, não. Na época era, né? Que hoje em dia eu não vou mais no videokê. Mas, assim, também acho que é meio patético. Pessoas, assim, como da nossa idade, cantando músicas da nossa juventude
por saudosismo no videogame, entendeu? Acho que o X Você tá querendo... Existe uma etiqueta do videogame? É isso que você tá trazendo? Evidente que existe. Mas etiqueta não é sempre elitista, velho? Cara, você quer trabalhar com fatos ou você quer trabalhar com inadequações? Ok. Você tá trazendo a ideia do sucesso no videogame, então. Não é nem o sucesso, mas vamos dizer assim, o não insucesso. Porque o sucesso do videogame acho que é uma ilusão. Não tem sucesso. E assim, acho que o ideal, Lucas, é sempre assim, achar a música que é quase engraçado o fato de que você tá cantando ela. Entende? Certo. Tem que ser quase engraçado. Mamonas pode. Não, a música em si não precisa ser engraçada, mas o fato... Reginaldo Rossi, clássico de videogame. Boa. Fagner, porra, sensacional. Vando, porra, entende o que eu quero dizer assim? Aí você vai lá e você é o cara que põe Será. Não, cara. Será não é música pra videogame, velho. Não Boa. é, entende? Sempre tem alguém que bota bem que se quis, né, velho? Coragem. Boa. Guilherme! A gente continua esse debate, né? Porque acho que as pessoas estão ansiosas. As pessoas estão ansiosas aí. Agora o videogame, na verdade, é o YouTube, né? Você bota no YouTube música com letra, Tem lá já o karaokê feito no YouTube, você não precisa mais. A gente podia fazer um festival de videogame na Twitch, hein, velho? Cara, vai bombar demais, Guilherme. Aí, você quer... Vamos até editar e tirar essa parte, senão alguém vai fazer antes da gente, né? Não, se fizer a gente cobra royalty, já falamos aqui. Ah, é? Boa. Guilherme, seguinte, por que é tão especial o Sacramento Kings? Você estava querendo falar sobre isso, né? O que traz, o que faz, por exemplo, que o Sacramento tenha esse ataque tão potente? O que faz com que seja uma equipe que consiga vencer a maioria dos seus jogos? Por que o Sacramento Kings está diferente esse ano? O que você vê? Acho que a chave do sucesso passa, claro, pela técnica, claro, pelos bons moves que esse time fez, a gente vai falar deles, mas acho que a raiz do sucesso, primeiro, a durabilidade das suas estrelas e o quanto eles se complementam, né? De'Aaron Fox e Domantas Sabonis é uma dupla muito interessante, uma dupla que conseguiu existir, né, coexistir. Argumentou-se muito da troca do Tyrese Haliburton, que era uma troca absolutamente descalibrada, etc. Mas o fato é que dois jogadores complementares trouxeram o Kings a uma outra situação. Seria melhor talvez ficar com o Haliburton e trocar o De'Aaron Fox? Cara, a troca não seria a mesma. Não ia rolar. Hoje não é dia para esse debate, Guilherme. Não, de certa maneira, assim, a permanência de quem veio e a permanência de quem não foi trocado é um pouco o resultado desse time de hoje. É um bom time e é um time que eu acho que se complementa muito bem. Então, você tem dois jogadores que... Você tem um pivô que sobrevive fora do garrafão e alimenta bem o ataque quando necessário. Tem 7 assistências pro jogo, imagina. E você tem um armador que precisa da bola para pontuar. Ele é um armador de elite, muito veloz, ataca num contra um, tem volume de chute, toma boas decisões, né? Não é um arremessador excelente, mas pro volume que ele chuta, o aproveitamento dele é aceitável. Acho que parte desses dois, o sucesso, e aí, claro, né? O bom encaixe das peças que chegaram, Kevin Huerter, Malik Monk, o draft de Keegan Murray, que é um draft muito específico, que diz muito sobre a cara do projeto, né? Tô draftando alto, mas não tô draftando um projeto, tô draftando um cara que eu quero botar em quadra agora já, e isso não quer dizer que ele não tenha evoluído, né? Não vai evoluir. Durante a temporada ele já tá evoluindo, acho que hoje o que a gente tá vendo dele já é um chutador de elite da NBA, e acho que tem caminho ainda para ele crescer. Grande novidade. E aí, Lucas, de maneira geral, é acomodar o restante das peças que o time tinha, né? Até Terence Davis, Davion Mitchell, Richard Holmes, Trey Lyles. Esses caras também acabam encaixando nesse sistema que tem muito a ver com esse núcleo de De'Aaron Fox, Kevin Huerter, Malik Monk, Harrison Barnes e Domantas Sabonis, com Keegan Murray sempre sendo muito efetivo abrindo espaço, né? Porque um chutado é supostamente um 4, mas é um 4 que abre muito, né? Que quase não joga de costas para cesta. A chave do jogo dele é um aproveitamento de 3 que só evolui, só cresce cada vez mais mortal e cada vez mais quente, né? Em sequência, assim, conseguindo matar muitas bolas seguidas, que premia o time com runs maravilhosas.
É um time que quando você olha, Lucas, é um time que te emociona, assim. Um time que é legal de ver jogar. Eu me emociono aqui, Fico Boa. muito emocionado. Guilherme, vamos entrar aqui, vamos nerdear um pouco, né, sobre o Sacramento Kings. O Sacramento Kings, ele tem essa dupla que o Guilherme falou, e é uma dupla que tem conseguido trazer muito sucesso para esse ataque, muito por conta, primeiro de tudo, né, Sabonis, com 7 assistências por jogo. O Jokic estragou o que a gente pensa de 7 assistências por jogo para um big, né, Guilherme? Tá com Eu média de lembro 10. que, cara, eu lembro quando comecei a acompanhar a NBA assim, tipo, diariamente, as pessoas falavam, olha o Brad Miller, velho. O cara dá 3 assistências por jogo. Pivô dá 3 assistências por jogo. É o equivalente, sei lá, 10 de um armador, né? E aí o Jokic vem, banaliza completamente esse tipo de análise, né? E a gente olha para o Sabonis dando 7 assistências por jogo e fala, tá, beleza, né? Você não é o Jokic, né? Por que eu deveria ficar impressionado, né? E a gente deveria ficar impressionado, sim, com o que o Sabonis está fazendo. E eu convido as pessoas, primeiro, a fazer algo que é muito difícil, que é assistir o jogo do Sacramento Kings, né? Se você pegar a tabela restante do Kings, você vê basicamente League Pass, League Pass, League Pass, League Pass, né? É um time que não tá na TV com constância. Mas você pode entrar lá no YouTube, por exemplo, mesmo sem ter League Pass, e assistir 10 minutos por jogo, né? Sai no YouTube, você encontra tipo um compacto, né, de 10 minutos por jogo, com basicamente toda sexta que tem. E aí eu convido as pessoas a verem o tanto que os jogadores do Kings correm ao redor do Sabonis. O Sabonis, ele é o 11º em toques na NBA, Guilherme. É o cara que mais recebe, ele toca mais na bola do que o De'Aaron Fox, por exemplo. E entre as pessoas, sei lá, entre os 40 com mais toques, ele é o que passa menos tempo com a bola, né? Então ele seria uma espécie de toque mil, que é o jogador que recebe e já sai tocando, né? Ninguém tem que correr a bola. Renato Augusto. Renato Augusto. Então ele é uma espécie de Renato Augusto do auge ali dos títulos do Timão, desse No ataque domingo do ele Kings. foi o Renato Augusto do auge, cara. Foi? Foi. Saudades demais, cara. R10 é. Você não viu a bola que ele meteu pro Fagner? Ele é craque. Eu não vi nada, Guilherme. Vou te mandar, você vai gostar. Mas ele é craque demais. Então, assim, o Sabonis é o cara que ele toca o tempo todo na bola nesse ataque. O ataque do Kings aprendeu a jogar via Sabonis e ele tem, sei lá, 11 arremessos por jogo, 12 arremessos por jogo agora. É um dos menores números de arremessos por jogo que ele tenta na carreira. E é a temporada mais massa dele na carreira, né? Porque meio que quase tudo passa por ele. Então, o Kevin Huerter, por exemplo, ele lidera em pontos via handoff na NBA. Por quê? Porque o Sabonis faz essa parede de uma maneira linda, né? O Sabonis é um cara que... Explica o handoff pra população, Lucas. É mais ou menos isso que eu tava falando, né? O jogador vem ao seu encontro, o handoff você recebe da mão do jogador, basicamente. Aqui no né? Brasil eles chamam de mão-mão. O Sabonis, ele leva esse conceito de uma mão um pouquinho diferente, né? Porque muitas vezes o handoff dele é quicando, né? Conta como handoff ainda. Mas ele já vai quicando a bola para no caso, o Huerter, ou o Monk, ou quem vier buscar, o Keegan Murray, por exemplo. O Murray não faz tanto isso aí. Mas o Huerter, que é com quem ele tem o melhor, dá para dizer, o melhor entendimento, muitas vezes ele dá esse passe meio para as costas do próprio Sabonis e meio quicando para o Murray já receber em movimento, né? Para ser aquela que já vem o arremesso pronto, né? Já chega a bola de um jeito meio perfeito para ele arremessar. E o Sabonis tem um timing basicamente impecável para fazer esse handoff para quem vier. Além disso, completar com screen, não é simplesmente passar a bola para quem tá vindo, né? Ele faz uma parede muito eficiente que ganha tempo. Então o cara ou vai ter que trocar, e normalmente quando é o handoff se trocou, esse marcador do Kevin Huerter, por exemplo, já está nas costas do Sabonis, e o Sabonis vai rolar para dentro, vai receber esse passe do Kevin Huerter de volta e vai conseguir um arremesso ou um colapso na defesa. Então, assim, o Sabonis, ele tem esse handoff muito difícil de ser marcado, tanto é que é o time que mais usa, o Guilherme vai falar sobre isso já, mas é um time que produz muito com esse tipo de pontuação, com esse tipo de jogada, e é difícil de ser marcado porque o Sabonis pode fazer mais um monte de coisa, né? Ele tem skills para fazer mais um monte de coisa além desse handoff, porque se você pensar, porra, qualquer center pode fazer um handoff, né? Você entrega a bola e faz a screen e tal,
Mas o que o Sabonis faz de especial é que ele te deixa na dúvida, né? Ele faz muito handoff, mas ainda assim, na maioria das vezes, ele não faz o handoff, né? Então, isso torna essa jogada muito difícil de ser marcada. Então, o ataque do Kings aprendeu a existir através dos Sabonis e tem... O Mike Brown trouxe essa, por exemplo, do Draymond Green, né? Draymond Green, o Golden State... O Curry é o cara que mais fazia ponto via handoff na NBA até a temporada passada. Esse ano tá atrás do Kevin Huerter, né? E fecha os olhos e tenta ver quantas vezes você vê o Curry recebendo o handoff do Draymond Green o tempo todo, né? Tá na sua mente o tempo todo, isso aí porque acontece o tempo todo. E essa é uma das jogadas que o Mike Brown, né, trouxe também, né? Esse conceito, viu por muito tempo dando certo, é fácil colocar no seu ataque. Então é um ataque que usa muitos cuts também, porque o Sabonis, que tá o tempo todo com bola, que passa pouco tempo com bola, vê esses cuts, encontra esses passes, ele é alto, né? Então ele tem muito ângulo de passe, então, e ele mesmo provoca, ele faz muitos cuts também, né? Então é um time que se mexe o tempo todo, é um ataque que se movimenta, é delicioso de ver. E um ponto que é um pouco passa um pouco despercebido no meio da temporada e que o Guilherme trouxe logo no começo é não sei se esse nome existe em português, né? Mas é availability, né? Os caras estão sempre disponíveis. Esse quinteto do Sacramento, Sabonis, De'Aaron Fox, Harrison Barnes, Kevin Huerter, Keegan Murray, quem foi titular menos vezes na temporada foi o Keegan Murray, que foi 45 vezes. E ele só não foi titular em 2 vezes porque o técnico não quis. Ele jogou 47 partidas, né? Então é um time que está sempre jogando junto. Se você pegar o Suns, por exemplo, que está atrás do Kings na temporada, provavelmente teria uma melhor campanha se todo mundo estivesse jogando o tempo todo, né? É um time que começou muito bem, mas que perdeu Cam Johnson, perdeu Chris Paul, perdeu Devin Booker. Você vê o Clippers, joga muito sem o Kawhi, joga muito sem o Paul George. Então, o Kings é o time mais saudável. O Golden State perdeu muitos jogos de Curry, enfim. O Kings é o time mais saudável, né? E isso tem que ser levado em conta quando a gente vai pensar, por exemplo, em força no playoff. Será que esse time... Vamos ver se o Kings é isso tudo mesmo. Mas, ao mesmo tempo, quando você pensa em temporada regular, é o que o time precisa para ter sucesso, né? Você precisa ter uma constância, você precisa ter... jogar com esses caras, né? Então é um time que, embora seja novo, montado novo, é um técnico novo. Sabonis chegou tem pouco tempo. O Kevin Huerter chegou agora. Malik Monk chegou faz pouco tempo. O Keegan Murray foi draftado agora. Ele carrega essa urgência de muitos anos sem playoff, mas o fato de ser um time que está sempre disponível faz com que não pareça ser um time novo, né? Então meio que casou tudo isso. É um time que tá com essa urgência, precisa vencer, não tem como eu pensar aqui no Kings. Não, vamos com calma, né? Vamos dosar aqui, porque tentar se descobrir. Não, o time que entra precisa ganhar tudo, tá o tempo todo com a faca nos dentes, né? E tá todo mundo disponível. Então é um time que tem dado muito certo. Guilherme, traz aí números de jogadas mais utilizadas, de lineups mais frequentes, de lineups de maior sucesso. Traz aí um mergulho, um deep dive aí nos números do Kings. Para ilustrar primeiro aí o primeiro ponto que você trouxe já, né, que são os handoffs, né, o mão-mão, a jogada é de fato super prioritária no Kings, quase 11% dos ataques eles fazem isso. Para você ter uma ideia, a segunda equipe que mais faz 10.2, que é o Spurs, e o terceiro, o Golden State, 8.5, né? Então, o Kings não só o Mike Brown não só aprendeu, como pegou para ele, né? E como você disse, Kevin Huerter, 24% dessas, né? Todas as vezes que eles vão fazer isso, de cada 4, uma é o Huerter. O De'Aaron Fox é o segundo, faz 18 vezes, o Keegan Murray 12, Malik Monk 12 também. Esse é o carro-chefe. Essa não é a jogada mais usada, porque a gente tem que colocar em perspectiva que os times, por exemplo, fazem catch and shoot, fazem transição. Então você não tem que olhar exatamente na distribuição das jogadas do time para entender o estilo, mas na comparação com os demais, né? E na comparação com os demais é bem claro, né? Bem evidente o handoff. O Lucas mencionou os cuts também, e quem faz mais cut na NBA é o Golden State Warriors, né? Um dos times famosos pelo seu ataque e jogar muito sem a bola.
O Kings tá bem, tá números interessantes, ele é o 7º que mais faz, ele faz em 8% das vezes, assim, inverte um pouco, né? O Golden State faz em 10, quase 11, eles fazem em 8, inverteu com mão, e nesse caso, como disse o Lucas, o Domantas Sabonis, de cada 4, uma é ele quem agride a cesta, né? Sem a bola, recebe lá, e depois os outros distribuídos, assim, bem equiparadamente, Malik Monk, Harrison Barnes, Kevin Huerter e Keegan Murray. O ataque gira muito nessa perspectiva. E, Lucas, com essas duas noções, já dá para ver que tem muito do meu Golden aqui, sim, né? Tem semelhanças que são bem latentes. Acho que são jogadores diferentes, modelos diferentes de jogo, né? O Sabonis é para emular ofensivamente a característica do que faz o Draymond, mas ele é bem diferente, né? O Draymond é um cara que traz a bola, o Sabonis ele geralmente recebe, começa com uma ação que é um outro que traz Renato a bola. Augusto, né? Toque me voe. Isso. O Curry e o De'Aaron Fox também são bem diferentes, né? Não estou nem dizendo de nível, né? Mas estou dizendo assim, de característica mesmo. O Curry não é propriamente o amador veloz que agride tentando fazer float e tal. Ele tem tudo isso, mas não é nisso que a gente pensa quando a gente fala do Curry, né? Curry ele é também isso, né? O Curry é completo. O Curry é outra coisa. E enfim, o Kevin Huerter não é o Klay Thompson, embora a gente já tenha falado sobre isso. O Harrison Barnes estava lá, né, naquele time, tá aqui de novo, então tem sim, né, tem uma identidadezinha. Agora, o Keegan Murray é um ponto meio fora dessa lógica, porque se é aqui o Sabonis quem faz o Draymond, vamos dizer assim, lá a outra peça titular é um pivô, que é Von Looney, e quando não é ele, é algum jogador mais baixo, né, mais agressivo, com mais transição, não é um super especialista que joga aberto como o Keegan Murray. Então, assim, tem diferenças evidentes, mas acho que tem uma inspiração de um sistema ofensivo que joga, que busca suas cestas dentro de um sistema que tem muita movimentação, jogadores que estão com a bola trabalham, mas os que estão sem também. Acho que são coisas que vale a pena a gente ficar bem atento, né? O Kings não está entre os times que mais usa o pick and roll com o big rolando, não é uma característica do time, tá lá para baixo, na verdade, para você ver o que é o Sabonis, né? O Sabonis não é o big que vem fazer o bloqueio e rola em direção à cesta. Ele é só o penúltimo da NBA que tem isso, né? Impressionante isso. Também não é um time que cria suas cestas a partir do pique com o armador usando, né? É um time que vai em outra direção. É também o penúltimo com pique do handler. No pick and pop, né? O bloqueio que o pivô dá e gira para receber de frente para a cesta e arremessar também não se destaca, né? Um time que usa muito pouco a estratégia do pick and roll, é o 23º da liga, cria suas cestas de Golden outras State, maneiras. Guilherme, tá em que lugar nesse ranking? De pick and roll, pick and pop? Pick and roll, pick and pop, esses que você trouxe agora, que o Kings usa pouco. Parecido, viu? O pick and pop tá em 26º. Deixa eu ver. Eu te pergunto, Guilherme, é plágio? Ou tá dando crédito? Cara, tem que ver se ele deu crédito. O pick and handler é 27º. Cara, é muito parecido. E no roll, né? Também é muito pouco, né? É pouco também. É bem pouquinho. Cara, interessante isso, né? Bem interessante. Agora, como que o time cria, né, suas cestas? O catch and shoot do Kings não é o seu carro-chefe, né? É apenas o 20º da NBA em arremessos que são dados assim que recebe a bola, né? O arremessador pega e chuta. Tem 19 equipes da NBA que fazem mais isso do que o Kings. Um ataque gerado de outras maneiras, né? Não é um time que faz drive muito também nessa dinâmica, né? De criar vantagem, buscar a partir da vantagem, agredir o aro. Não é por aí. E agora, Lucas, vem uma que talvez seja o maior diferencial. E eu acho que aqui tem tempo, né? Não é nem, talvez não seja nem por vontade, mas não é fácil fazer o que o Golden State faz. Sabe aquelas jogadas que a gente ama ver do Golden State usando screens para todos os lados, bloqueio aqui, bloqueio ali, sai. O Golden State é disparado, o time que mais faz a temporada, 12% dos seus ataques. E o Kings está bem lá atrás, apenas 4%. Então, assim,
isso que tem de mais mortal, de mais autoral do Golden State, o Kings não fez, Lucas. Pelo menos ainda não. Vai tempo, né? Isso é um negócio que para funcionar isso aqui é muito difícil, mas dá para ver, né? A partir do desenho, o que o Mike Brown não trouxe, né? Essa é uma característica. E achei que também outra coisa, Guilherme, é uma diferença fundamental entre Fox e Curry, né? Porque pro Curry faz sentido ele entrar em muito screen e tentar sair livre para arremesso de 3, né? O Fox, ele não tem essa vontade, né? Chuta 30%, 32%. É isso, né? Então, o que o Fox faz, o que ele agride, o espaço que ele ataca, é um espaço que tem que estar livre, né? Que é justamente a zona morta, que é a área pintada. O Fox está fazendo o career high, né, dele em pontos, em cestas de 2 pontos, né? Em aproveitamento também. Então, ele está com, sei lá, 55%, uma coisa assim bem alta, bem absurda para tanto é que assim, ele vai ser um All-Star, deve ser um All-Star, metendo 30% da bola de 3 pontos sendo armador em 2023, né? Então alguma coisa ele está produzindo de maneira espetacular, que é muito o que ele consegue fazer dentro de um espaço que não é tão utilizado pela NBA hoje, que o Kings deixa aberto para ele, né? Harrison Barnes, Kevin Huerter, Keegan Murray e o próprio Domantas Sabonis são excelentes arremessadores de 3 pontos para a posição, né? O Sabonis está chutando, sei lá, 37, uma coisa assim. Você pensa em pivô metendo 37%, e normalmente ele está livre nesse, né? Porque é um veneno que a defesa tem que aceitar, mas ainda assim é um bom aproveitamento acima da média da NBA. Então o Kings deixa espaço para o Fox operar onde ele mais tem conseguido aproveitamento, vantagem, né? E além desses que eu falei, Guilherme, que estão sempre jogando, os titulares, os reservas estão sempre jogando também, né? Então o Malik Monk e o Davion Mitchell jogaram 48 vezes na temporada, o Trey Lyles 43, né? Então assim, é um time que está sempre disponível e com isso vem essa familiaridade que parece de muito tempo, né? Não é fácil você meter um ataque top 3 da NBA com várias peças novas no time, né? Normalmente tem um quê de familiaridade para as coisas funcionarem, e esse Kings está performando demais, velho. Light the beam. E agora, um ponto que eu acho que aí, agora em favor do Fox e do Kings, comparativamente ao Golden State, acho que é um ponto central da temporada, a velocidade, né? É um dos times que mais atacam em transição, né? Mais concluem suas jogadas a partir de transição. É o terceiro da liga, tá atrás do Grizzlies e do Pacers só. E na transição, claro, de cada 5, uma é o De'Aaron Fox correndo muito em direção à cesta e concluindo os ataques. Depois dele o Malik Monk, depois o Keegan Murray. O Keegan Murray não é bem o cara que faz a transição no sentido de correr com a bola, mas é o que chega, espaça e chuta livre. Né? E é um dos melhores chutadores da NBA em transição. Né? O que é o chutar em transição? É diferente, cara. Você criar a jogada, você tá paradinho ali, chega a bola e você chuta. Esse é um tipo de chutador, né? O super chutador de catch and shoot, excelente. Outro tipo de chutador é o que tá no 1 contra 1, tá bem marcado, mas consegue criar seu próprio arremesso. É um arremesso mais difícil de ser feito. É legal também. Agora, esse que chuta em transição, geralmente vai chutar livre, porque o time correu, mas você precisa de mecânica, você precisa de dinâmica, você precisa ter aproveitamento alto, né? Você precisa ser um baita chutador. E isso eles encontraram no Keegan Murray. Então, você tem um armador que corre como o De'Aaron Fox, outro cara que corre muito como o Malik Monk, e você tem um chutador do nível do Keegan Murray e outro do nível do Kevin Huerter, que também chuta muito bem em transição. É um time que mete o run, velho. Direto, você tá vendo o jogo do Kings, eles metem 15 pontos de bobeira, e como é um time que é inconsistente, também começa a tomar um monte de ponto, né? Então, é um time que certamente promove muito entretenimento, e não foi pouco ao longo dessa temporada, Lucas. Tem melhores lineups aí, Guilherme? Acho que não tem muitos segredos, todo mundo joga, né? É isso. É a disparada que mais pontuou e tá com saldo de 86 no ano e jogou 580 minutos, né? É disparado que mais joga. Fox, Huerter, Barnes, Murray e Sabonis. Disparado, não tem nem comparação. E aí, quais são as alterações, né? Vem o Davion Mitchell para descansar o Fox. Essa é a segunda linha que mais fica tempo. E depois, quando vai rodar, você tem um pouquinho de Monk, né? E aí sai o Davion Mitchell e Harrison Barnes, né, com Huerter e Fox. Você tem um pouquinho, né, para jogar quando você tem outras opções, vamos dizer assim. Você bota um Richaun Holmes para descansar um pouco o Sabonis. Mas assim, é um desenho muito claro, né? É um desenho de 6 jogadores que rodam bastante entre si, com
Fox, Huerter, Barnes, Keegan Murray, Sabonis e Monk, a partir desses 6 a coisa vai fluindo. E aí, eventualmente, você vai botando outras peças. Davion Mitchell, Richaun Holmes, Terrence Davis, entre outros, né? Que vão compondo esse desenho de time. Não é um time que tem muitas linhas, né, Lucas? Porque como é um time que jogou junto o tempo todo, já tem um sistema bem fechadinho, né? Dos times que a gente fez até agora, acho que disparado, né? O que tem a maior linha que jogou junto aqui, quase 600 minutos na temporada. É o que mais tem também, porque a gente tá gravando ao longo das semanas e vai acumulando, mas não é só isso, né? É porque eles também estão sempre disponíveis. Agora tem uma linha aqui, Lucas, que tem Neemias Quetá, jogou 39 minutos essa linha com o Neemias, e maceta todo mundo, hein? Quando o Neemias joga, é macetante. Fica essa informação aí para os nossos ouvintes portugueses. Boa. E você já cantou alguma música portuguesa em karaokê? Cara, ainda não tinha feito a minha incursão. A música portuguesa é mais recente, né? Então não tinha essa referência. Só Roberto Leal. E aí não é bem a minha, né, Lucas? Então, mas acha que encaixa Thiago Nacarato na sua voz? Não dá, né? Não? Ok. Acho que não. Gibas, a gente tá aqui elogiando o Kings, falando que é o ataque da moda, né? O time do momento, é o time que... Desculpa, Lucas, desculpa. Eu passei sem falar as principais jogadas na prática, né? Na temporada. Rapidinho, Fox com pick and roll handler é a jogada que o time mais faz. Fox isolation, Fox transição. Na seguinte, Sabonis no pique, Murray no catch and shoot, Huerter no handoff, Barnes no catch and shoot, Monk na transição, Sabonis no poste, Sabonis no cut. Como a gente falou antes, né? Pegar essas jogadas isoladamente, você não consegue compreender o time comparativo com a NBA, né? Questão de estilo, porque todos os times fazem isso, né? A questão é, embora a jogada principal seja a jogada mais usada, seja um pique com o Fox sendo o handler, né? Sendo um cara com a bola, é uma jogada que, comparado com a NBA, o time do Kings faz muito menos, mas ainda assim é a jogada que mais faz, né? Fox no pique, Fox no isolation, Fox na transição. Seguinte, Lucas, com a bola, Fox fica com ela. Nas ações, as pessoas ajudam. Sabonis é o que mais ajuda. Keegan Murray e o Huerter jogando fora da bola o tempo todo ajudam muito. Harrison Barnes também. Monk vindo na transição. É um dos poucos que tem essa moral de trazer a bola no sistema. E de resto, o time rodando ao redor dos Sabonis. É um pouco isso, Lucas. É um time muito, muito dependente das bolas na mão de De'Aaron Fox. É isso, né, Guilherme? E até por isso a gente imagina, né? O Kings tá conseguindo jogar o tempo todo. Tá em terceiro lugar no Oeste agora, olhando para cima, né? Não é um terceiro que tá olhando com medo do que vem atrás. Olha com medo porque, enfim, é o Kings, né? E tem que sempre imagina o pior, torcedor do Kings, né? E dentro disso de imaginar o pior é como é que seria, como é que o time reagiria, né? Se perder por 2 semanas um desses jogadores como o Sabonis ou Fox, né? O que aconteceria com essa equipe? É algo que esse time precisa provar ainda ou precisa lidar caso venha a acontecer, que a gente ainda não viu, né? Guilherme, queria agora falar, a gente falou aqui muito do que tem dado certo, o que não dá certo nesse time, né? E se isso causa ou não um semi-pânico. É um time que não defende. Você falou das runs que faz e mencionou que toma runs também. É um time que toma runs porque não defende com excelência. E aí, quando a gente fala assim, tentando emular o que o Golden State faz, isso não tem conseguido, né? Porque o Golden State, nos anos de título do Golden State, sempre teve uma campanha que se baseou não só pelo offensive rating, mas também o defensive rating lá em cima, né? Muitas vezes o melhor da liga, outras vezes top 5, top 7, né? Estourando um top 10, assim, né? Então, isso o Kings não tem. Hoje é a 20ª defesa da liga, né? Então, tá beirando o top 10 do pior. E isso faz com que o time não vença com da maneira que o ataque produz, né? Se fosse uma coisa mais equilibrada, esse time estaria brigando nas cabeças, né? E isso causa esse motivo de preocupação, né? O que o Kings pode fazer para mudar isso? A gente olha as peças e se não são super defensores nome a nome no perímetro, ainda assim tem defensores aqui bem sólidos, né? Harrison Barnes,
o Davion Mitchell, né? O De'Aaron Fox também não é uma moleza defensiva, né? Pelo contrário, sempre teve números assim, decentes defensivos, mas é um time que tem como sua talvez principal nome hoje um cara que não é conhecido por ser defensivo, né? O Sabonis não tem a habilidade defensiva do pai, por exemplo, né? Então, assim, não é um defensor incompetente, um defensente aqui misturando as palavras. Não é o defensor incompetente, vou começar a usar defensente agora, viu, Guilherme? Se fosse o Guimarães Rosa, Lucas, tava todo mundo elogiando, né? É isso, vou começar a usar. Quando eu quiser falar de defensor incompetente, vou usar defensente. Ele não é um defensente, viu, Guilherme? Mas, ao mesmo tempo, não é um cara que vai ancorar sua defesa, né? Então, isso vai ser resolvido como? Vamos ser honestos, não vai. Então, o Kings... o Pacers vivia sempre com essa dualidade, né? Porra, tem um super defensor aqui no Miles Turner, mas não posso deixar de jogar os Sabonis, né? Então, bota os dois. E o Kings vai tentar arrumar mais um para consertar e de repente ficar na mesma situação do Indiana. O Kings vai fazer o que a Lituânia fazia às vezes, né? Deixar os Sabonis no banco nos momentos decisivos. Né? Então, assim, é algo que o Kings ainda não precisou conviver, não precisou trazer essa resposta, né? Ainda não tivemos uma série de playoffs desse Kings, mas ao mesmo tempo é algo que está sempre ali no fundo da mente da pessoa, né? Sabendo que uma hora vai ter que arcar com essas consequências. O time tem um baita defensor. Soou um pouco psicanalítico, né? Tá no fundo da mente e vai ter que arcar com essas consequências em algum momento. Guilherme, eu sempre acho que eu não paguei a minha taxa de reservista, que era tipo R$2 na época. E assim, eu tenho na mente que eu não paguei isso aí. E várias vezes que eu precisei da carteira de reservista, eu penso, puta merda, vai dar merda porque eu não paguei. Mas tudo passou, né? Passou, a faculdade aceitou, o passaporte aceitou, tudo aceitou. Então, eu tô com isso aqui na mente, algum dia pode dar problema, mas até agora tá tudo bem, né? Boa. Então, acho capaz de eu ter pago essa taxa de R$2, porque o exército não ia perdoar esses R$2. Mas, Gibas, então assim... O máximo que pode acontecer, Lucas, é você ser convocado agora, né? Aos 40, pra você fazer um quartelzinho aí, 6 meses de imagina aparecendo de guerra de quartel em 2023, ele foi fotografado aí na porta de um quartel. Guilherme, cara, é muita sacanagem quando você tira o áudio e me deixa rindo sozinho aqui. O Kings, ele tem esse problema defensivo, tem um baita defensor da posição no elenco, que é o Neemias Queta, conhecido por sua defesa, no college, ganhou o prêmio de defensor do ano, etc. Né? É o motivo pelo que ele está aí na NBA até hoje, né? O potencial que ele tem para ser um bom jogador de NBA, mas o Kings, como eu disse, né? O lado bom é que todo mundo jogando traz a familiaridade. Agora, com todo mundo jogando, abre pouquíssimo espaço para alternativas, né? E o Kings não tem encontrado espaço para jogar o Neemias Queta. O próprio Richaun Holmes, que eu vou até trazer aqui, né, Guilherme? O que o cap diz do Kings? O salary cap do Kings mostra o seguinte, olha, não é um cap perfeito, mas é bem legal. Por quê? Porque só tem um máximo no time, que é o De'Aaron Fox, é o máximo de pós-rookie, o primeiro contrato depois do contrato de rookie, 25% do salary cap, tranquilo, é o único salário máximo do time. O Sabonis tem um dos ótimos contratos da liga, né? Além desse, tem mais um ano ainda de 19 milhões, então você pensa num cara que produz o que ele produz, receber tão abaixo do máximo assim, né? Que ele tá ganhando mais de 30, tá ganhando 19, dá um fôlego monstro no cap, né? O Kevin Huerter tem um excelente contrato, cara, é um absurdo o contrato do Kevin Huerter pelo que ele faz, entre 14 e 18 milhões por ano, daqui até 2026. Então, assim, o Kings está fechadão com o Kevin Huerter por muito tempo, né? O Harrison Barnes é uma decisão a ser tomada nos próximos anos, né? Porque ele vai ser free agent agora. Que tipo de contrato você vai dar para o Harrison Barnes, né? 20 e poucos? Abaixo de 20? Enfim, vai ser uma decisão que o Kings vai ter que tomar. Não é para agora, mas é uma decisão que também está se aproximando. O Malik Monk, além desse, tem mais um ano de mid-level. O Keegan Murray está em contrato de rookie, assim como o Davion Mitchell. Agora, o Richaun Holmes é o peso morto desse contrato. Porque hoje ele é um backup no Kings, um backup que não consegue fazer o que o titular faz, longe disso, e o time não tem muito interesse em dar minutos para ele. É um peso morto porque é 12 milhões
para ser backup de center na NBA hoje, cara, é o contrato do Robert Williams, 12 milhões por ano. Então, assim, não tem ninguém dando 12 milhões para um backup, né? Faltam ainda 3 anos, Gibas, de contrato, né? Para se vencer. Então, cara, é um cara que estraga o cap do Kings mesmo. E o time talvez tente ser agressivo nessa trade deadline, trazer algum jogador que funcione na rotação do Kings. O time não pode trocar firsts no futuro próximo, porque tá devendo uma first para o Atlanta, dessa troca do Kevin Huerter, e é aquelas firsts condicionais, né? Então, vai se vencer esse ano, porque o Kings deve ir para playoff, o Hawks vai receber esse ano, mas não pode trocar até 2026, eu acho, porque como é condicional, só depois que acaba a temporada, né? Que você pode trocar, né, garantir que vai ser usado esse ano. Tem seconds interessantes além da sua, então acho que dá para buscar alguém usando seconds, mas esses 3 anos do contrato do Richaun Holmes, acho que vão dar pausa em todo mundo, assim, sabe? Se não for um San Antonio Spurs, por exemplo, que tem condição de absorver pelo cap e de repente dar um buyout, eu vejo pouca opção para o time se livrar do Richaun Holmes, né? Então, assim, ele é um peso nesse salary cap, um problema para o salary cap do Kings, mas ainda assim tá, sei lá, 15 milhões abaixo da luxury tax, né? Tá acima do cap, mas abaixo da luxury tax, então é um time que dá para manter, sim, pelos próximos anos. Vai ter a decisão do Harrison Barnes, mas adoraria ter mais uma peça, né? Uma peça que pudesse dar uma identidade defensiva para esse time do Sacramento, que hoje não tem. A identidade da defesa do Kings hoje é Cepeba, né? Então, não sei que tipo de jogador poderia vir para melhorar essa defesa, pelo menos a defesa da segunda unidade, ou a defesa de posses chaves, né? Não sei se um Jared Vanderbilt seria suficiente, mas enfim, é um time que deve buscar alguma coisa para fazer com a defesa, né? A defesa do Kings hoje é o motivo pelo qual eu não imagino essa equipe vencendo série de playoffs, viu, Guilherme? Mas assim, convenhamos, né? Tava até esperando você me perguntar. Você confia no Kings? Perguntei. Você confia no Kings, Guilherme, para essa temporada? Para uma run que vai deixar a torcida emocionada? Cara, nunca confio em Reis, né? Acho que isso é uma coisa que... Mas a questão é a seguinte, né? No caso do Kings, dane-se, velho, se o time não tá pronto. É por isso que eu perguntei, a run emocionada. A run emocionada, às vezes, é ir pra playoff, né? Cara, eles precisam desse playoff. É acender a luz, velho. Essa luz acendendo já é uma parada muito Quem louca. que é o próximo time que vai entrar na fila aí de playoff depois do Kings, velho? Tem já esse nome aí? Precisava fazer um levantamento, hein? Cara, se bobear, sei lá, um Detroit, um Hornets, talvez. O Detroit tava esses dias que jogou o Blake Griffin. Com o Blake Griffin, né? Mas assim, Hornets, acho que é tipo o Hornets jogou 6, 7 anos. Com o Kemba. Lembra? O Kemba jogou um playoff recente. Fora o Kings é tipo coisa de 6, 7 anos. É porque o Wolves, ele tinha muito tempo e o Kings, né? Era mas já um duelo. Mas aí voltaram. E aí os que faziam tempo foram voltando junto antes desses dois voltarem, né? Então é só o Kings que tá numa run muito vergonhosa, assim. O resto deve ser tipo coisa de 7 anos só. É isso. Enquanto eu falo aqui, Lucas, o Francisco tá chorando ali, né? Peço perdão se alguém estiver ouvindo aí, mas falou que o Kings não vai pra playoff. Não dá pra ouvir, não. Afeta qualquer humor infantil, né? Fala do Kings, a ausência do playoff do Kings. Então, assim, a missão desse ano, a missão específica desse ano Hornets 6 anos, Cavaliers 4. Essas são as longas, né? São alguns anos já, mas nada se compara ao que o Kings está vivendo, então... O Kings 16, né? O Hornets vai para 7 agora, que esse ano não vai, mas Kings 16, e olha que curioso, Guilherme. Depois do Hornets, depois dessa temporada, Kings indo, Cavs indo, San Antonio vai ser o segundo time mais tempo longe dos playoffs, hein? Por que você falou isso rindo, Lucas? Porque, cara, é surreal pensar nisso, né? San Antonio 80 anos seguidos de 50 vitórias. Impressionante. Quando não é para 50 vitórias, não vai nem para playoff, né? É isso. Seguinte, hein? Queria convidá-los a apoiar o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br. Vou repetir, hein? cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você tem acesso a todo o conteúdo que a gente produz, e nós criamos o Café Belgrado para ter muita recompensa para quem faz parte do nosso financiamento coletivo. É um podcast independente, né? Não temos nenhum veículo de mídia que sustente, produza, organiza, estrutura o Café Belgrado. Somos eu e Lucas aí na luta, 100 meses de som, né? E não é por opção, viu, que a gente é independente. É por opção dos outros, né?
Alguma opção? Não, nossa. Né? Alguém fez essa opção pela gente, né? Então fica o convite para que vocês apoiem o Belgradão, cafébelgrado.com.br. A partir de R$9 você desbloqueia todas as recompensas de áudio que a gente produz, e é muito podcast. Vai na descrição desse episódio que vocês vão ver o tanto de conteúdo que tem para apoiador, né? Ali nem tá tudo ainda, mas tem bastante coisa. E a partir de R$20 você tem acesso a tudo isso, mais a participação no nosso grupo, o Giannis, o Grupo Institucional de Apoio Negando o Nosso Inimigo Sono. É um grupo no Telegram, onde estão as melhores pessoas do Brasil. É grupo, né? A galera troca ideia, não é canal. Nós temos um canal no Telegram também, a gente posta algumas coisas. Esse é aberto, mas o grupo é para conversar mesmo, né? Um grupo das pessoas trocando uma ideia sobre basquetinho e a vida como um todo. Um salve, hein, para a população do Giannis. O meu destaque final hoje vai ser sobre o Giannis, hein? Daqui a pouco eu vou falar. Você tem destaque final? Meu destaque final é mandar um salve realmente para essa população linda que está lá no Giannis, apoiadores do Café Belgrado, que vão participar na próxima sexta-feira do episódio onde a gente vai prevaricar aqui. Nossa virtude vai prevaricar, porque é uma sexta-feira, então a gente costuma prevaricar virtudinalmente. Salve para Thiago Camelo. E Guilherme, essa população vai trazer. Toda vez aqui... que você garrancha no português, você manda salve para ele. É isso, que eu sei que ele vai tomar um esporro, né? E essa população vai vir aqui, vai brilhar intensamente como é de costume, né? Então, você que tá no Giannis, que ainda não mandou sua voz aqui, tem muita gente que não mandou a voz aqui ainda, hein? Pelo amor de Deus, né? O comitê do Pelo Amor de Deus tá pedindo para que você bote sua voz aqui no Belgradão. E se você já vem, normalmente, toda sexta aqui prevaricar, com sua virtude, continue fazendo isso, porque sextas-feiras, Guilherme, tem que ser histórica sempre, e só quem tá no Giannis pode participar desse episódio da sexta-feira. Vem pro Giannis você também, viu? Vem trazer suas ideias aqui, seus questionamentos, seus pensamentos, né, mais secretos aí sobre o mundo da NBA. Ontem, por exemplo, teve muito papo de Knicks e Lakers, né? Jogaço que foi para prorrogação, todo mundo esperando aí uma falta no último lance, e deu falta que foi de ataque do Lakers, né? Então foi um momento assim, anticlímax, né? Mas acabou com vitória do Lakers, e tem muito torcedor do Lakers lá no Giannis, e alguns do Knicks, viu? Se falar mal do Knicks é lona. Quem tá no Giannis entende de onde vem essa frase. Mandar um salve especial para Letiane Schmeng. Letiane Schmeng, não sei se eu falei certo. Valeu, Letiane. Pô, fala só Letiane que você não erra, né? Pô, mas aí como é que ela vai saber que é pra ela que eu tô falando, né? Letiane, que apoiou ontem o Café Belgrado. Muito obrigado, Letiane. É assim que ela vai saber que é ela, porque só temos uma apoiadora, Letiane. Mas ela não sabe, né, Lucas? Pode ser que tenha outra, né? Ok. Um salve, hein, Letiane, e todos os apoiadores. Eu vou mandar um salve também pro Vitor Leocádio, porque ele mandou um e-mail dizendo, eu sou apoiador de novo, quero subir para o Giannis. Mandou por e-mail isso aí, então eu vou responder agora, viu, Vitor? Esse e-mail seu aqui, e te espero aí, quem sabe, prevaricando já na sexta-feira, hein? Bom demais. Mandar um salve, então, aí para todos os apoiadores do Café Belgrado. E uso, Lucas, meu destaque final, para mandar um salve especial aí para toda a comunidade alvinegra, né? Porque o Coringão ganhou mais uma, hein? Mas foi no basquete. Ganhou dentro do Paulistano, 82-81, um jogo duríssimo. Campanha muito legal no NBB, o Corinthians jogando bem. E, Lucas, por que eu tô falando que eu disse que ia falar do Giannis, né? Porque, cara, recebi no Giannis ontem uma foto da Vic com o Gabi Coach, né? Assistente do Timão. Foi lá no jogo, tirou uma foto pro registro, né? Cara, todo mundo que for no jogo do Corinthians tem que tirar foto com o Gabi Coach, né? Acho que é uma regra aí, assistente aí do Coringão. Um salve especial para Gabi Coach, nosso grande amigo, assistente do Corinthians. Uma das mentes mais brilhantes do basquete nacional, hein? Porra, e cara, ele falou que eu vi os raios-x, né? Os outros episódios ele ignora, nossa, né? Porque ele é um pouco metido, né? Depois que ele ficou famoso. É porque ele é uma das mentes mais brilhantes do basquete, né, Guilherme? Também ele não pode se deixar contaminar, né? A gente falando aqui de videokê todo dia. Numa dessa aí, a gente acaba indo longe demais, né? Mas é isso. Cara, o pior é que eu não tenho dúvida que o Gabi Coach brilha num karaokezinho. Cara, ele era freestyle rapper, né? Então, é isso. Pra brilhar num videokê não precisa muito. Mas é isso, valeu? Espalhem por aí que vocês ouvem o Café Belgrado. Se vocês ouvirem, espalhem. Se vocês não ouvirem, espalhem também. Se vocês gostam, falem bem. Se vocês não gostam, falem bem também. E dá essa moralzinha, hein? Segue na rede social e
vamos crescer juntos aí. Um salve para toda a comunidade do Kingão que chegou, Thunder, do Kingão que chegou só para ouvir esse, né? Cara, dá uma moralzinha pra gente, ouve os outros aí também. Volte sempre, valeu? Forte abraço e até a próxima.